Olá, meu nome é Everton Juan. Seja bem-vindo. Por trás das páginas da internet, lá está ele, o HTML. É por meio dele que simples textos se transformam nos elementos que a gente bem conhece. Botões, caixas de texto, links. No começo, tudo é mais difícil. Você nem sabe o que está fazendo direito. Mas à medida que vai desenvolvendo alguns projetos, você vai aprendendo qual estrutura deve seguir. Tudo acontece aos poucos. O HTML é uma linguagem essencial para a internet existir. Mas é claro, não é uma linguagem de programação. É uma linguagem de marcação. Basicamente, assim como no artigo, você pode pegar o marca-texto e realçar algumas palavras que vão te ajudar a entender melhor, assim também no HTML, você escreve e realça algumas palavras que vão ajudar na leitura. Tanto para você entender melhor, como também para a máquina, o computador saber o que é a informação que está escrita ali. Mas é claro, isso você já sabe. Será que tem alguma maneira de melhorar o seu HTML e ir para o próximo nível? É isso que a gente vai ver agora. Como você pode melhorar o seu HTML. Essas duas dicas podem te ajudar bastante. Dica número 1. Fale HTML. Assim como as línguas têm a sua própria gramática, o HTML também tem. E quando a gente escreve algo, às vezes a gente fica um tempão pensando em que palavra usar. Por exemplo, o dia está bom, ou o dia está ensolarado. O mar está bonito, ou o mar está cristalino. Você percebeu? Eu falei a mesma ideia de que algo está bom, mas aí eu usei uma palavra que foi mais específica, que ajudou a dar um sentido melhor. Muitas vezes, para falar uma única coisa, tem várias palavras que dá para usar, mas qual delas será que vai encaixar melhor? Por exemplo, é claro que dá para usar as tags div e spam para quase tudo, por assim dizer. Mas existem algumas palavras que são mais específicas, que vão dar um sentido melhor, que vão se encaixar melhor. As tags semânticas. É uma boa prática usar elas sempre que possível. Por exemplo, no cabeçalho da página, ao invés de ter simplesmente um div, poderia ter um header. A mesma coisa a tag section para as diferentes partes, diferentes seções de uma página. Ou para colocar um texto em negrito, para dar uma importância, usar a tag strong, ao invés da tag b. E por que é bom fazer isso? Bem, isso organiza o HTML para que ele tenha mais significado. Também ajuda os buscadores a entender melhor a estrutura do seu site. E também melhora a acessibilidade. Por exemplo, quando se usa um leitor de tela. E agora, a dica número 2. Separe o assunto. Uma boa redação é dividida em várias partes. Na primeira, apresentamos o assunto. Na segunda, explicamos o assunto. E na terceira, finalizamos. Ou, em outras palavras, introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí a gente separa essas informações em parágrafos. É claro que dá para escrever tudo junto, mas quando tem essa separação, tudo fica melhor. A mesma coisa acontece em um projeto. É claro que dá para colocar tudo junto, mas é também uma boa prática fazer quebras de linha. Afinal, no HTML, um elemento fica dentro do outro, e quando colocamos em linhas diferentes, tudo fica melhor. E algo que ajuda ainda mais é a indentação, ou seja, colocar espaços que ajudem a identificar os elementos e onde que eles estão, em que nível que eles estão. Quanto mais à direita, mais baixo o nível dele. E claro, quando a gente fala de separar o assunto, a gente logo lembra da importância, de sempre que possível a gente separar o HTML, CSS e JavaScript. É claro que dá para colocar tudo junto em um mesmo arquivo. E talvez até no começo de um projeto, quando é pequeno, não tem muito problema. Mas à medida que vai ficando mais complexo, ter as coisas separadas torna tudo muito mais fácil. Ter o código HTML mais limpo nos ajuda a entender melhor os elementos que a gente tem na página e depois vai nos ajudar a trabalhar com esses elementos no CSS, no JavaScript ou em outras formas. Essas são coisas simples que você pode fazer para levar o seu HTML para o próximo nível. Mas tem ainda mais uma coisa que você pode fazer, que eu vou te contar no final do vídeo.
Mas antes disso, eu gostaria de te apresentar o Node.js. É um aplicativo web que eu estou desenvolvendo. Ele é construído em HTML, CSS e JavaScript. É um projeto muito interessante. Eu vou acessar aqui o endereço node.vercel.app. Então, o Node.js é um aplicativo de notas, como o nome já diz. E bem, se você está iniciando, você sabe que todos os elementos que a gente vê, eles são construídos no HTML. E depois, com o CSS, nós estilizamos. A gente dá as cores, as animações, os espaços que a gente quiser. E depois, no JavaScript, que a gente programa, de fato, todos os recursos. E a forma como a gente escreve e organiza todos esses dados pode nos ajudar bastante. Por exemplo, a gente pode dar uma olhadinha aqui no HTML dele. Ao desenvolver o HTML dele, eu usei as mesmas dicas aqui do vídeo. Por exemplo, a página é dividida em 3 partes. O cabeçalho, né, a parte principal, e o rodapé. E eu usei aqui, ao invés de simplesmente usar as tags div, né, que são tags genéricas, eu usei aqui as tags semânticas, header, main e footer, né, para identificar essas 3 partes da página. E eu também usei aqui outras tags semânticas. Se a gente for aqui no header, abrindo aqui, eu usei a tag nav, e aqui embaixo, no main, abrindo aqui, eu usei a tag section, para identificar cada parte, né, cada seção que tem ali na página. E tudo isso poderia ser apenas divs, tags genéricas. Mas, ao usar tags semânticas, isso torna o código mais legível, e a indentação do texto também é importante para saber onde que cada elemento está. Por exemplo, tudo que está dentro do main, ele está um pouquinho mais à direita, está dentro do main. Tudo que está dentro dessa section está um pouquinho mais à direita. Tudo que está dentro dessa div aqui, né, que ela não se encaixaria como uma section, aí eu coloquei div, está um pouquinho mais à direita. Então a indentação, ela ajuda a gente a entender onde que cada elemento está, né, em que nível que ele está. Então essas são coisas bem simples, mas que a gente percebe que fazem diferença, nos ajuda a ter um código mais legível. Mas é claro que, muito provavelmente, no dia a dia, né, trabalhando com programação, a gente não vai ter ali sempre um código limpinho, todo identificado, todo formatado, né? Mas é claro, sempre é uma boa prática a gente ter o hábito de fazer isso. Que isso talvez consuma um pouco de tempo na hora que a gente está fazendo, mas depois, lá na frente, quando a gente for olhar de novo esse código e tentar entender ele, vai ser muito mais rápido. A gente vai identificar as coisas de uma maneira muito melhor. Mas lembra que tem mais uma dica que eu ia passar, e ela vai te ajudar a melhorar não só o teu HTML, mas tudo de código que você for escrever. A dica é usar nomes descritivos. Mas como que isso pode ajudar? Que diferença vai fazer? Bem, para saber a resposta, eu te convido a assistir esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Obrigado e até mais!